Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o recurso de CORS, mais relacionado às configurações do Spring Boot, tá? Então, para passar uma breve introdução, não vou me alongar muito, quero falar mais sobre a parte prática. O que é o CORS, tá? Nada mais é do que o Cross Origin Resource Sharing, ou seja, o compartilhamento de recursos com origens diferentes, tá? Tem um textinho aqui também que explica, mas eu vou simplificar aqui de uma forma muito prática, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu estou exemplificando aqui com uma aplicação em React e uma aplicação em Spring Boot. Então é como se a gente vai ter o front-end e o back-end, tá? Cada um sendo executado em distintas portas, apesar de ser o mesmo localhost, ok? Então imaginamos, né, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, eu vou ter a request que vai passar um header chamado origin, e esse header tem exatamente o domínio, né, que eu estou passando, juntamente com a porta, tá? E no back-end a gente vai ter então ele vai retornar no response um outro header, tá? E esse header nada mais é do que o access control origin, tá? Ou seja, quais são os domínios que são suportados. E aí eu até deixei um ponto de exclamação porque a gente vai brincar um pouco com isso. E esses domínios suportados eles podem ser qualquer domínio, nenhum domínio ou domínios específicos, tá? Na prática, eu vou apresentar aqui um pouquinho, vou apresentar a aplicação funcionando, tá? Vamos lá. Essa aqui é apenas uma tela, ok? Uma tela, uma listagem no React. E aqui, bem abaixo, vamos mover aqui minha carinha aqui para o lado, eu tenho aqui o flow, tá? Que é uma chamada que é feita para o back-end. Então veja que eu estou no domínio localhost 2.5173 e estou fazendo uma chamada HTTP para o domínio localhost 8080. Perfeito? Quando é realizada essa chamada, eu vou descer mais para baixo aqui, tem aqui ó, request headers, tá? Aqui ele está passando um header quando ele está realizando essa chamada, ou seja, ele está passando que a minha origem é o http localhost 5173, ou seja, eu estou dizendo para o meu servidor de back-end que a minha origem é esse domínio, tá? E o domínio inclui-se a porta, ok? Tá? Vou voltar aqui meu rosto para cá aqui. Perfeito? Temos aqui então a origem, temos o host e aqui em cima, tá? No response headers, eu tenho aqui o nosso access control value origin. E se você olhar aqui, ele está dizendo que ok, essa origem é permitida, tá? É acessível. E aí o que isso nos proporciona? Nos proporciona que eu consigo acessar, fazer o acesso aos recursos que estão no nosso back-end a partir do front-end. Perfeito? Bom, como configurar então para que tudo isso funcione corretamente no Spring Boot? Tá? Eu já tirei aqui a configuração, vou iniciar o serviço aqui, para bem rápida. Vamos brincar um pouquinho com isso para entender bem. Ok? Reiniciei o serviço. Tá? Se eu tentar fazer essa mesma chamada agora, perceba que, vou voltar aqui para o lado direito, perceba que temos o origin sendo enviado, tá? Da mesma forma como era antes, porém agora no meu response header eu não tenho mais o header de resposta, ou seja, ele não está acessível, tá? E se você vem aqui no response, ó, você não vai encontrar nada, ok? Vamos pegar aqui, vamos ver, não tem nada, tá? Ou seja, o navegador ele não permite fazer essa chamada, o meu back-end não permite fazer essa chamada, porque ele não é um domínio acessível, tá? Então,
Você sempre vai sofrer com esse problema de CORS. E aqui deixa bem explícito isso, ó, CORS error. Perfeito? Tá? Então, não consigo fazer a chamada se não estiver habilitado no meu back-end o domínio que está sendo passado como origem. Perfeito, então, fazendo isso, vamos para o back-end. O que eu preciso fazer para habilitar os recursos do lado do back-end? Bom, temos alguns níveis de permissionamento que a gente consegue atribuir. Por exemplo, vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu estou chamando especificamente o fluxo de flow, tá? Que é basicamente uma listagem. E essa listagem nada mais é do que uma lista criada diretamente na aplicação para exemplificar esse nosso exemplo, ok? Fazendo dessa forma, se a gente quiser habilitar somente um recurso, poderia, tá? Posso vir aqui e agregar aqui, ó, cross origin, ok? Cross origin, passando qual é o a nossa origem. Então, http localhost 5173. Ok, confirmando aqui 5173. Perfeito. Passando dessa forma, a gente tem então um recurso que foi habilitado para essa origem. Vamos fazer essa chamada de novo, ou melhor, vamos reiniciar essa aplicação e vamos voltar a fazer a chamada. Tá? Perfeito. Perceba que listou todas ele realizou a listagem, ou seja, conseguiu executar a requisição e recebeu a resposta. Se eu voltar e olhar para cá, eu tenho aqui então o domínio habilitado, né, para fazer requisições para o meu back-end. Perfeito? E perceba aqui, eu não vou ter um exemplo prático aqui, mas eu posso exemplificar colocando essa anotação no método version, ou seja, digamos que eu quero que apenas a versão esteja disponível como um recurso externo. Então, eu posso vir aqui e colocar dentro do version. Vou reiniciar aqui a aplicação para aplicar essa modificação e remover aqui do flow. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Ao fazer essa busca novamente, ele me deu problema de CORS, ou seja, eu tenho um recurso que está habilitado, porém, outro recurso que está dentro do mesmo controller não está habilitado. Perfeito? Então, essa seria uma das formas que você pode habilitar determinada requisição para ser acessível para outro domínio. Perfeito? Também temos uma segunda opção. Terceira opção, vamos deixar por último. Temos uma segunda opção, onde eu posso habilitar o Cross Origin para qualquer recurso que estiver dentro de um determinado controller. Então, movi aqui o Cross Origin a nível de classe, tá? E vou fazer a reinicialização da aplicação. Feita a reinicialização da aplicação, vou atualizar a página e perceba que a gente teve a listagem de novo. Ou seja, ele está retornando para mim que esse domínio está habilitado para fazer essas requisições. Ok? Aí você vai dizer, mas não tem uma forma um pouco mais simples para habilitar para a aplicação inteira? Porque senão eu preciso, para cada controller, eu preciso ficar agregando essa anotação. Tá? E isso, às vezes, dependendo do escopo do projeto, pode ser bom, pode ser ruim. Tá? Então, a resposta é sim. Eu não preciso fazer esse controle diretamente dentro dos recursos, dentro dos controllers. Tá? Eu posso ter um escopo um pouco mais amplo ou posso agregar um controle de cross origin baseado 100% em padrões, tá? Em padrões de recursos. Como que isso funcionaria? Tem um exemplo aqui, tá? Onde eu estou
implementando o Web MVC Configurer, ok? E nessa implementação, eu estou criando uma configuração personalizada para alguns métodos que eu precisaria implementar. E um desses métodos que eu tenho à disposição para fazer essa sobrescrita, tá, é o Add Coarse Mappings, tá? E dentro aqui eu tenho um parâmetro ou um parâmetro que está sendo passado para esse método, que é o registry. E dentro desse registry eu tenho aqui o registry.addMapping, e aqui eu consigo adicionar um path partner, ok? Eu posso adicionar vários, tá? Então, ou seja, se não me engano, path partner, deixa eu ver aqui, accept, aqui, string, course registration, path partner, ok? Bom, preciso revisar essa etapa, tá? Mas existe a possibilidade de adicionar diferentes padrões. Perfeito? Estava confundindo aqui com resource. Vamos lá. Ok. Adicionei um mapping e estou passando aqui, habilitando para determinadas origens. Ok? E aqui sim, ó, o Hello Origins, sim, você pode passar várias, tá bom? Então, perdão ali pela confusão. Aqui sim, você pode passar N domains, ok? Então eu posso dizer que, por exemplo, eu quero que seja disponível para o meu ambiente de desenvolvimento que está em localhost 2.5173, mas também quero que esteja disponível para o meu domain.com. Perfeito, você pode fazer isso, tá? Não tem problema nenhum. Então, o mesmo recurso pode estar disponível para diferentes origens, tá? E aqui também você está configurando a nível de aplicação, ou seja, qualquer recurso que passar a partir deste padrão, tá, desse path partner, vai estar acessível para os domains que estão listados aqui. Vamos reiniciar aqui a aplicação. Voltei para cá. Vamos testar novamente. E perfeito, está aqui, ó. Funcionou. Hello Access, ou melhor, Access Control Hello Origin. Está aqui o meu domínio, tá? E aqui embaixo também ele segue passando o domínio da mesma forma, ok? Então são três formas aqui, rapidinho revisando, três formas de fazer a configuração. Você pode fazer a configuração direto para um recurso, @cross origins, ok? Você pode fazer a configuração a nível de controller, ou também você pode fazer a configuração a nível de path partner. Perfeito? Espero que tenha ajudado. É um exemplo simples, tá? E qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima.